É isso aí, pebaiada. Adriano Cadriz aqui para mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo didático. Vou explicar alguns termos que nós ciclistas estamos familiarizados, mas muitos ainda confundem sua utilização. Estou aqui em Rio Grande da Serra e vou para Paranapiacaba para poder dar esse exemplo. Você já viu aí na descrição do vídeo. Hoje nós vamos falar dos termos altitude, altimetria, ganho de elevação. Por que que eu saio de um lugar para outro com uma diferença baixa de elevação, só que o meu ganho de altitude é muito maior? Isso que nós vamos entender hoje. Vamos lá? Bora lá, pebaiada. Primeira coisa que eu tenho para falar sobre esse assunto é que, dependendo do equipamento que você tem, se você tem um Garmin, se você tem um Shox, se você tem qualquer outro ciclocomputador, esse termo pode mudar um pouco. De altitude para elevação, de ganho de elevação para subida, mas eu vou tentar falar de todos esses termos aqui nesse vídeo. E o primeiro que nós vamos falar é a altitude. Aqui no meu Garmin está falando que é a elevação, tá? Mas a altitude, ou essa elevação, a gente está falando da altitude do lugar que nós estamos em relação ao nível do mar. Então eu estou aqui em Rio Grande da Serra, aqui no totem da cidade, e nós estamos aí com 773 metros de altitude, 773 metros acima do nível do mar. Quer dizer que se eu estivesse lá em Santos, na Praia Grande, esse valor seria extremamente baixo, aproximadamente aí 5, sei lá, menos de 10 metros de altitude, tá? Que é o nível do mar, que é a relação do lugar que eu estou, tá, na Terra, a partir do nível do mar. Então eu vou sair daqui de Rio Grande da Serra com 773 metros de altitude e vou chegar em Paranapiacaba, que tem mais ou menos 850 metros de altitude. Vou deixar o valor aqui exato. Só que, apesar de eu estar ganhando em altitude mais ou menos 80 metros, quase 80 metros, esse não vai ser o meu ganho de elevação. Meu ganho de elevação vai ser muito maior. Por quê? Porque daqui para Paranapiacaba tem muita subida, mas tem muita descida também. E toda vez que eu subir, eu vou estar recuperando essa altitude, mas eu vou estar somando o meu ganho de elevação. Quer dizer que quando eu descer, eu não perco o ganho de elevação, eu perco só a altitude com relação ao nível do mar. Só que toda subida que eu fizer, eu vou somar o ganho de elevação. Vou mostrar isso para vocês na prática. E durante esse pedal, eu vou falar também para vocês daquela porcentagem que a gente vê no ciclocomputador quando a gente está subindo e até quando a gente está descendo também. Por que que eu estou subindo 1%, 2%, 3%? Nós também vamos ver isso na prática, tá? Vamos lá? Bom, tá aqui meu ciclocomputador zerado, tá? Vou deixar uma tela com as opções de altitude e altimetria, tá? Estamos começando aqui com 773, não estou subindo nada nesse momento, até porque eu estou parado, não subi nada e não desci nada. É isso que nós vamos somar agora nesses 12 quilômetros que eu tenho daqui até a Paranapiacaba. Chegando lá, a gente vai fechar essa conta e vamos ver quais foram os valores que a gente conseguiu de altitude, de ganho de elevação, tá? Isso tudo no gráfico de altimetria. Olha lá, tô começando o pedal,
soltei o GPS agora. 3% de elevação, de ganho. ,3% de gradiente. Quer dizer que eu já comecei numa subidinha. 3% uma subidinha leve. Daqui a pouco eu vou explicar o que é esse valor. É isso aí. Os primeiros 500 metros de pedal, eu acabei a primeira subidinha. Subi 11 metros, só que eu desci 4. Por isso que eu não estou ganhando esses 11 metros ali na elevação. Eu estou só com 782. Comecei com 773, só ganhei, só subi 9 metros. Mas ganhei 11. Vou descer um pouquinho. Essa descida tá me dando uma inclinação negativa de 4%. Agora eu estou nos mesmos 773. Inclusive continuo descendo. E aqui no final da descida eu estou com 763, 762 agora de elevação, 762 acima do nível do mar. Ou seja, eu estou basicamente 10 metros abaixo do que eu comecei, só que eu já ganhei 12 metros de subida, 12 metros de ganho de elevação. Vou subir de novo e vou ganhar mais elevação. Subidinha de 6%. ,773, mesma altitude do início do pedal, só que eu já ganhei 22 metros. 22 metros de ganho de elevação. Bora lá. Até aqui eu já ganhei 32 metros, mas estou menos de 10 de diferença do início. Pedalei até agora mais ou menos 3 km. Já desci mais do que subir. Inclusive eu estou abaixo da altitude que eu estava quando comecei ainda. Mas aqueles 32 metros que eu já ganhei, eu não vou perder. Ele vai ser só somado. Inclusive agora eu voltei a subir. Então já estou com 34, 2 graus é o meu ganho, meu gradiente, tá? É uma subidinha de 2 graus, de 3 graus agora. Aí, pebaiada.
Até agora eu já subi 83, quase 8 km de pedal. Agora eu quero falar um pouco desse gradiente do grau. Foi um pouquinho de subida aqui, o Garmin ainda está calculando, mas estou aqui mais ou menos com 1 grau, 2 graus de subida. O que significa esses graus? É o percentual que eu estou subindo de elevação a cada 100 metros. Então, se eu estou subindo 1%, quer dizer que eu iria demorar 10 quilômetros para subir 100 aqui, de 770 para 870. Se a subida fosse de 10%, eu ia demorar 1 quilômetro para subir 100. Então, 1% é uma subidinha bem leve, constante. Até 5, o barulho, 5%, 6%, você vai tranquilo, conseguindo conversar. Passou disso, 7, 8, 10%, já começa a ficar bem inclinado, tá? Por quê? Porque a subida tá vindo toda de uma vez. Tá vindo mais subida em menos espaço. Ok? Então vamos lá. Até agora subi 90, desci 99. Ó, desci mais do que subi até agora. Bora lá. Então até aqui 129. Vai dar 130 já de ganho de elevação. 130. Só que minha altitude é de 793. Eu tô só 20 acima de onde eu comecei o pedal. Mas já ganhei mais de 130. Então é assim que funciona. O que você sobe, você não perde. Eu desci bastante também, mas cada vez que eu subi, eu somei aquele ganho de elevação. Daqui a pouquinho nós chegaremos lá em Paranapiacaba. Aí eu vou mostrar o resultado. Aqui 840, o ponto mais alto. Ainda vou descer um pouquinho e subir quase nada também para chegar na igreja. E aí a gente faz as considerações finais e define o último termo, que é a altimetria. Vamos falar dela já. Então, pebaiada, em 11,74 eu ganhei 176 metros de elevação. Só que a altitude está em 836. Quer dizer, eu ganhei aí coisa de 60 metros. Vou fazer conta agora não, que eu tô preguiça, então vou colocar aí. Ganhei aí mais ou menos 60 metros de altitude referente ao nível do mar. Só que eu ganhei muito mais elevação.
E por que isso? A gente vai ver isso aqui no gráfico de altimetria. A altimetria deixa de ser só o que eu ganhei, também não é só o que eu perdi, também não é a minha altitude. A altimetria é esse gráfico de todos os ganhos de elevação, todas as subidas, todas as descidas desse pedal. Então a altimetria não é um valor, a altimetria é um gráfico. Esse gráfico aí que eu mostrei para vocês. Aí, mesmo eu tendo ganhado, mesmo eu tendo passado de 770 para 830 mais ou menos, tá? Meu ganho de elevação foi muito mais que isso, porque é a soma de todas as subidas, independente de eu ter descido depois, eu continuo ganhando elevação a cada subida. Ficou claro? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Deixa a sua curtidinha também, compartilha. Vamos tentar viralizar esse vídeo. Bastante gente não entende a diferença entre altitude, altimetria e ganho de elevação. Espero ter deixado bem claro e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!